Você ainda não percebeu a verdade desse mundo. Deixa eu te ajudar. Você acredita em destino, Neo? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Tá bom, talvez você já tenha percebido isso, mas calma, porque simplesmente descobrir essa tal Matrix, descobrir como ela funciona e como ela controla a sua vida, não te liberta dessa prisão. Esse é o grande erro que muitos cometem. Não é porque você percebe as grades da sua cela que você tá livre. Quer ver? Olha esse cara aqui do filme Mistério de Silver Lake. Por que é que nós acreditamos que toda essa infraestrutura e o entretenimento e as informações que são transmitidas por toda parte, o tempo todo, em cada casa em nosso planeta, são exatamente o que eles dizem que são? Talvez haja pessoas por aí que são mais importantes que nós, mais poderosas, mais ricas que nós, que estão comunicando coisas e vendo coisas no mundo que são destinadas apenas a elas e não a nós. Eu acho extremamente ridículo supor que a mídia tem apenas um propósito, não é? Tem gente que escuta esse tipo de cara falando e sai dizendo por aí que ele é um gênio, que ele despertou, que ele saiu da Matrix. Mas sinceramente, por mais que ele enxergue coisas que quase ninguém percebe, pra mim ele não parece alguém livre, alguém em paz. Parece mais um idiota, um frustrado tentando transformar sua raiva em razão. Um cara que odeia tanto o sistema que se torna uma vítima dele. Ai, acho esquisito. Mas não são essas cenas que quero explorar nesse vídeo. É uma outra. Uma cena que pode nos trazer um ângulo mais raro e muito mais prático sobre nossa luta contra o sistema. Uma cena que revela uma verdade que poucos percebem. E mesmo dentro desses poucos que percebem, pouquíssimos ainda têm a coragem de aceitar. A cena do filme Gattaca, um filme de 1997 que estava muito à frente do seu tempo. Tanto é que quando lançou o filme não fez muito sucesso. Foram só anos depois que ele começou a ser reconhecido. Mas enfim, deixa eu contar rapidamente essa história pra gente chegar logo nessa bendita cena que eu quero trazer aqui. O filme Gattaca mostra um futuro onde os seres humanos são geneticamente projetados em laboratórios. Os pais não apenas escolhem o nome do filho, como também escolhem o DNA. Quer que seu filho seja alto, inteligente, sem tendência à depressão, sem problemas de vista, sem risco de doença cardíaca? Tá feito. É isso, uma sociedade onde as crianças nascem em laboratório com o melhor que a ciência pode oferecer. Só que logo no começo vemos um casal tendo um filho como todos nós, pelo método natural. E logo que a criança nasce, a enfermeira já puxa sua ficha e relata uma série de deficiências e problemas com ela. Ela tem 99% de chance de desenvolver uma doença cardíaca, 89% de probabilidade de déficit de atenção, 42% de chance de depressão e assim por diante. Isso sem falar que sua expectativa de vida não passa dos 30 anos. E essa criança é o protagonista da história Vincent, alguém que nasce em uma sociedade que o considera inferior desde o primeiro momento. E no início do filme a gente vê os pais até tentando criar o filho da melhor forma possível. Só que com o tempo eles vão perdendo a esperança por conta das várias complicações de ter um filho considerado inválido nesse mundo. Eles, por exemplo, não conseguem colocar Vincent em nenhuma escola boa. Eles vão a várias escolas, mas ele sempre é rejeitado por conta do DNA. E quanto ao futuro, eles sabem também que seu filho não terá a menor chance nos empregos mais concorridos. As dificuldades fazem com que eles decidam ter um segundo filho, mas dessa vez geneticamente modificado. Nasce então Anton, e durante o crescimento deles vemos uma clara diferença entre os irmãos. Mesmo o mais novo, Anton já é bem mais alto, mais atlético, mais inteligente e logo vira o queridinho dos pais. Na infância, a gente vê toda hora os irmãos competindo por qualquer coisa, e naturalmente, Anton acaba ganhando absolutamente tudo. Só que uma vez na adolescência acontece algo que muda o rumo da história. Os dois irmãos vão até a praia e resolvem fazer a tradicional competição de natação entre eles. O objetivo é ver quem aguenta ir mais longe até o horizonte do mar. You sure you want to do this? You know you're gonna lose. E surpreendentemente, Vincent ganha. E para aumentar ainda mais a frustração de Anton, ele começa a se afogar e Vincent salva sua vida, carregando seu irmão de volta para a praia. E esse é o grande marco no filme,
porque depois dessa conquista, Vincent resolve sair de casa, e apesar de tudo que já disseram sobre ele continua correndo atrás dos seus sonhos, continua estudando para se tornar um astronauta na empresa Gattaca, mesmo sabendo que não importa o quão capacitado ele se mostre, jamais eles vão aceitar alguém geneticamente inferior lá, alguém inválido dentro da Gattaca. E então, ele tem uma ideia. Para superar tudo isso, ele resolve assumir a identidade de Jerome, um atleta geneticamente perfeito que ficou paraplégico depois de um acidente e que agora não tem mais grandes ambições na vida. E por isso ele está disposto a vender seu DNA para inválidos que tentam se infiltrar em lugares onde não podem. E Vincent compra o seu sonho. Só que, para sua surpresa, quando ele chega para a entrevista, ele vê que apenas o código genético já é suficiente para ser contratado. Não fizeram nenhuma pergunta, nem o testaram. Depois de contratado, sua vida vira essa loucura de todo dia ter que pegar amostras de DNA, de sangue, urina e fios de cabelo de Jerome para conseguir entrar e se manter na empresa. Lá eles são extremamente restritos e qualquer fio de cabelo fora do lugar pode denunciar sua real identidade. Só que essa história se complica ainda mais quando um assassinato acontece dentro da empresa e durante a investigação descobrem que existe alguém trabalhando disfarçado, que existe um inválido entre os funcionários de Gattaca. E então começam a investigar e tentar caçar quem é esse cara. E pior, o encarregado da investigação é ninguém menos que Anton, o irmão de Vincent, que depois de tanto tempo sem ver seu irmão e por ele ter mudado completamente, não consegue nem reconhecê-lo. E aí a história vai se desenrolando e depois de várias idas e vindas, depois de muito investigar, Anton descobre que o infiltrado na empresa se trata de seu irmão. E mesmo assim, ele não tá nem aí, ele quer denunciá-lo. What are you doing here, Anton? I should ask you that question. I have a right to be here. You don't. Ele parece sentir o sucesso do irmão, o sucesso de alguém inferior a ele. You have any idea what it took to get in here? You've gone as far as you can go. You come with me now. Parece que aquela derrota no mar anos atrás ainda machuca muito ele. It's over. Is that the only way you can succeed is to see me fail? Even you are gonna tell me what I can and can't do now? In case you haven't noticed, I don't need any rescuing, but you did once. Anton se sente ofendido e diz que aquela derrota foi uma fatalidade, que ele perdeu para ele mesmo aquele dia e que aquilo jamais aconteceria de novo. E então, para provar o seu ponto, ele lança o desafio. E anos depois, os dois decidem voltar ao mar e competir novamente. E aqui chegamos na grande cena do filme. Depois de muito nadarem, Anton começa a questionar se aquilo era realmente necessário. Vincent! We're too far out. You wanna quit? We're too far out! You wanna quit? No! E então eles continuam, e depois de mais um tempo, Anton, exausto, sem aguentar mais, desiste e pede para eles voltarem. Vincent novamente vence seu irmão, e nesse momento, ele resolve explicar como consegue fazer tudo isso. You wanna know how I did it? This is how I did it, Anton. I never saved anything for the swim back. Anton começa a se afogar e Vincent novamente volta carregando seu irmão de volta até a praia. Essa cena é tão icônica e tão forte que, na opinião do próprio ator Ethan Hawke, essa é uma das melhores falas da sua carreira. It has my most favorite line I've ever said in a movie, which is I didn't save anything for the swim back. Why do you like the line so much? Not holding anything back. Not letting fear make our decisions for us. Não importa se vai dar pra voltar, você arrisca tudo. É colocar tudo que você tem naquela direção, mesmo que ninguém acredite, mesmo que tudo pareça contra. É isso que faz a diferença. Você pode passar a vida acreditando que o mundo não é pra você, que o sistema é todo montado para que você não dê certo, como vemos claramente na história de Vincent. Só que mesmo assim, ele consegue alcançar o seu sonho, consegue vencer seu irmão, porque Vincent tem mais fome, tem mais ambição, tem mais vontade de vencer. E isso não vem no DNA, não vem na herança, no nome. Isso vem de dentro, vem de todos os nãos que ele recebeu na vida, vem do tanto que disseram que ele não prestava, que seria impossível ele alcançar o que sempre sonhou. Só que vamos ser sinceros, a maioria das pessoas não vive assim. A maioria vive com medo de seguir em frente porque não tem nenhuma garantia que vai dar certo. Elas preferem viver se consolando e justificando seus fracassos com o si. Se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse a cabeça de hoje lá atrás, se meus pais tivessem me apoiado, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse bem conectado, e esse vitimismo que parece trazer conforto é o que te impede de se entregar à realidade, de usar suas deficiências como combustível para aumentar sua fome e sua ambição. Assim como Vincent faz no filme. Afinal, por mais injusta que seja essa vida, a verdade é que ela continua sendo a única que você tem. Só que muitas vezes é difícil de perceber isso, porque o mundo que a gente vive ensina desde cedo a enxergar tudo aquilo que você não é, a focar no que falta para ser perfeito e esquecer tudo que você já tem. They've got you looking so hard for any flaw that after a while that's all that you see.
A melhor forma de qualquer sistema te dominar e controlar é te ensinar a se ver como alguém fraco. E para isso, ele só precisa repetir diariamente o que está errado com você. Aí depois de um tempo eles não precisam mais ficar repetindo isso. Você mesmo já pensa assim. Você mesmo já se sente fraco, se sente incapaz. E quando o ser humano perde a capacidade de pensar por conta própria, quando ele perde a capacidade de lidar com seus problemas de forma autônoma, ele se entrega, ele obedece. E quando isso acontece, o sistema venceu. Essa é uma das estratégias de manipulação em massa mais eficientes que tem. Repita até virar verdade. Faça com que as pessoas aceitem a versão de mundo que você quiser, de tanto martelar isso na cabeça delas. Esse é o 5º mandamento dos 21 que construí de como manipular as massas. Aliás, quem tiver interesse em aprofundar nisso, recomendo que assista esse vídeo aqui, onde além de explicar sobre a minha série, deixei uma rápida amostra de como é esse episódio onde exploro sobre todas as estratégias de manipulação em massa. Mas enfim, onde quero chegar é que o que as pessoas que se sentem injustiçadas e prejudicadas não percebem é que se elas realmente tivessem todas essas coisas que acreditam tirar elas de conseguirem o que desejam, provavelmente elas não teriam a fome que têm hoje, porque quando a vida te dá tudo de bandeja, você não está acostumado a correr atrás, você simplesmente espera que continuem te servindo. É como o filho do Cristiano Ronaldo, ele nasce e vê um pai que conquistou tudo, e isso pode parecer normal e fácil para ele, até porque o moleque já nasceu nessa realidade, o luxo, a fama, o sucesso, tudo já veio antes do esforço, tudo faz parte da sua rotina, e seu pai sabe muito bem disso. Let's see if he has the same hunger. The hunger is the most difficult. Ele pode ser muito bom no que faz, pode até ser melhor que ele, mas jamais terá sua fome e sua ambição. My kid, they have 12 years old. The mentality, they are not the same. They have the things more easily. Everything it's easily. They don't suffer. E é óbvio que o caminho para o sucesso pode até ser mais longo para uns do que para outros, mas se tem uma coisa que eu percebi é que quem tem fome, determinação e não fica procurando uma desculpa para o fracasso, sempre chega lá. E aqui, depois de ouvir todo esse discurso, você pode até falar, mas isso é só um filme, jamais podemos basear nossa vida em uma ficção, isso é tudo mentira, na vida real é impossível, a verdade é que o mundo é injusto, cruel e desigual. E quer saber? Você tá certo. Esse é o seu mundo, a sua forma de perceber as coisas. E eu não te culpo, esse também já foi o meu mundo, até eu perceber que a forma como enxergava ele impactava diretamente na minha realidade nessa vida. E quando percebi isso, escolhi mudar. Mudei minha percepção, resolvi acreditar, resolvi ir atrás dos meus sonhos, sem guardar absolutamente nada pro nada de volta. Você também tem a sensação que a vida poderia ser muito mais? Para viver essa realidade, você precisa desprogramar sua mente. Entrar em contato com a terceira dimensão é um processo engrandecedor, uma experiência que vai além da liberdade. Além de pensar fora da caixa ou viver de forma mais autêntica. É um estado de harmonia de pensamento.